Você sabe o que quer dizer o livro do Apocalipse no capítulo 1, do versículo de número 1 e 3? Vamos ver uma continuação da explicação no comentário bíblico de William Barclay. Vamos ver e entender mais os mistérios profundos da palavra de Deus. Então não passe esse vídeo, vamos compreender mais e mais no livro do Apocalipse a palavra de Deus. Deus tem uma palavra para você. Não passe esse vídeo, vamos entender de forma profunda, teológica e precisa no comentário de William Barclay sobre o livro do Apocalipse. Então vamos ver tudo isso e muito mais de forma profunda e maravilhosa da palavra de Deus logo depois da vinheta. Comentário bíblico William Barclay. Vamos ver o livro do Apocalipse, continuando a interpretação do texto sagrado. Vamos compreender o que é que a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 1, do versículo 1 e 3. Fala a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E enviando-as pelo seu anjo, as notificou a seu servo João, a qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo de tudo quanto viu. Bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Vamos compreender o que é que a Bíblia diz nessa passagem. Os meios da revelação divina. Continuação do capítulo 1, do versículo 1 e 3. Primeiro, a revelação começa em Deus. Deus é o fundamento e a fonte de toda a verdade. Toda a verdade que os homens descobrem é, ao mesmo tempo, duas coisas diferentes. Uma descoberta da mente humana e também um dom de Deus. Os homens nunca criam a verdade. Eles recebem-na sempre de Deus. Também devemos lembrar que a recepção da verdade que provém de Deus nos chega de duas maneiras. Vem-nos quando a buscamos com diligência. Deus nos fez inteligentes e é com frequência através da nossa inteligência que Deus nos fala. Por certo, Deus não outorga sua verdade ao homem que é ocioso para pensar. E também recebemos a verdade de Deus quando nossa atitude é de reverente expectativa. Deus envia a sua verdade não somente ao que pensa com diligência, mas também ao que espera a verdade em atitude de coração e devotamente. Deve-se lembrar-se que a oração e a devoção não são atitudes passivas, são um modo dedicado, intenso, concentrado de ouvir a voz de Deus. Segundo, Deus dá essa revelação a Jesus Cristo. A Bíblia nunca nos permite esquecer a majestosa solidão de Deus e nunca converte a Jesus numa espécie de segundo Deus. Insistentemente, ela sublinha a dependência de Jesus com relação a Deus. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar, fala Jesus no Evangelho de João, capítulo 12, do versículo 49. Você pode ver também capítulo 7, versículo 16 e capítulo 8, versículo 28. O que Jesus traz para os homens é a verdade de Deus. E é precisamente por isso que os ensinos de Jesus são únicos e definitivos, porque se baseiam no próprio ser de Deus. Terceiro, Jesus, tal como afirma o autor de Apocalipse no capítulo 1, do versículo 1, ele enviou a verdade que desejava revelar aos homens através do seu anjo, e este a manifestou a João. Ao afirmar isto, o autor do Apocalipse reflete plenamente as pautas culturais da sua época. Naquele momento da história, os homens eram muito conscientes do que sucedeu para chamar transcendência de Deus. Quer dizer, o que mais lhe impressionava era a diferença entre Deus e os homens, a distância que separava Deus de suas criaturas. E acentuavam a tal ponto esta diferença que chegaram a crer impossível qualquer comunicação direta entre Deus e os homens. Sempre havia ou devia haver um intermediário, pensavam eles. No Antigo Testamento, Moisés ele recebeu as tábuas da lei diretamente das mãos de Deus. Não houve questão de intermediário algum. Êxodo 19, versículo 20. Mas duas vezes no Novo Testamento lemos que a lei foi entregue a Moisés por anjos, em Atos, capítulo de número 7, do versículo
de número 53 e Gálatas 3, do versículo 19. Quando pensamos a respeito da época quando se escreveu o Novo Testamento, devemos pensar no período quando os homens tinham uma consciência tão aguda da distância que os separava de Deus, que criam imprescindível a existência de instâncias intermediárias entre eles e Deus para efeito de qualquer tipo de comunicação em ambas as direções. É por esta razão que aqui aparece um anjo. Quarto, por último, a revelação ela é confiada a João. Uma das coisas mais consoladoras é pensar no papel que cabe aos homens desempenhar na transmissão da revelação que provém de Deus. Deus deve encontrar um homem a quem pode confiar sua verdade, um homem em cuja mente possa derramar os conceitos de sua mente, a quem ele pode usar como seu porta-voz frente a todos os outros homens. Quinto, temos nota do conteúdo da revelação que veio a João. Era uma revelação sobre as coisas que em breve devem acontecer, no capítulo 1, do versículo 1. Há duas palavras importantes aqui, redobre a sua atenção. A primeira é devem. A história não está entregue ao acaso. Na vida e no mundo há um propósito, e este propósito se realiza de maneira necessária. A segunda palavra é em breve. Aqui temos prova de que é um erro usar o Apocalipse como uma espécie de agenda ou calendário celestial das coisas que hão de suceder daqui a 1000 anos. Tal como João entendia, as coisas de que vai falar, nos vai falar que são as que se deverão ou se desenvolverão de maneira imediata. Toda a interpretação do Apocalipse, portanto, deve ser feita sobre o pano de fundo da história daquela época. Vamos ver a continuação no capítulo de número 1 e 3, que vai falar sobre servos de Deus, para a gente entender o que diz o livro do Apocalipse no capítulo 1, do versículo 1 e 3. Vamos ver sobre o tema servos de Deus. Apocalipse 1, versículo 1 e 3, continuação. Nesta passagem, a palavra servos aparece 2 vezes. A revelação que Deus faz aos homens é enviada a seus servos, através de seu servo João. Em grego, a palavra doulos, que aparece no original, cuja tradução literal é escravo. O verdadeiro servo de Deus é, em realidade, seu escravo. Um servente pode deixar o seu empregador quando quer. Trabalha segundo um certo horário e a parte do dia quando é livre. Trabalha por um pagamento ou salário. Possui uma vontade própria e pode pensar por conta própria. O servente pode resgatar quando quer. Como é em troca do que tem para oferecer a seu serviço. O escravo não é assim. O escravo não pode fazer nenhuma destas coisas. O escravo é possessão absoluta do seu amo e não tem tempo ou vontade que possa chamar de suas próprias. As palavras antigas falam do caráter absoluto do nosso chamado a servir Deus, visto que nos convocam a render-lhe toda a nossa vida. É de sumo interesse ver a quem se aplica esta palavra na Bíblia. Abraão é servo de Deus em Gênesis 26, versículo 24. Salmo 105, versículo 42. Moisés recebe este título mais vezes que nenhum outro personagem na Bíblia. Você pode ver em Êxodo 14, versículo 31, Números 12, versículo 7, Deuteronômio 34, versículo 5, Josué 1, versículo 1 e versículo 2, versículo 7, versículo 13 de Josué e versículo 15. Josué capítulo 8, versículo 31, Josué 11, versículo 12, 1 Crônicas 6, versículo 49, 2 Crônicas 24, versículo 6, Neemias 1, versículo 7, Neemias 10, versículo 19, Salmo 105, versículo 26, Salmo 32, versículo 10, Salmo 144, versículo 10, Daniel 9, versículo 11, também Jacó é servo de Deus em Isaías 44, versículo 1 e versículo 2, Isaías 45, versículo 4, também Ezequiel 37, versículo 25, Caleb e Josué são servos de Deus em Números 14, versículo 24, Josué 24,
versículo 9, Juízes 2, versículo 8. Davi ocupa o segundo lugar com relação a Moisés entre os servos de Deus, em 1 Reis capítulo 8, versículo 66, e 1 Reis 11, versículo 36, 2 Reis 19, versículo 34, 2 Reis 20, versículo 6 e 1 Crônicas 17, versículo 4. Título dos Salmos como 18 ao 36, Salmo em 86, e versículo 3, Ezequiel 34, versículo 24. Elias também é servo de Deus em 2 Reis 9, versículo 36 e o capítulo 10 do versículo 10. Jó é servo de Deus em Jó 1, versículo 8 e Jó 42, versículo 7. Os profetas são servos de Deus em 2 Reis, capítulo 21, versículo 10 e Amós 3, versículo 7. Os apóstolos são servos de Deus em Filipenses 1, versículo 1, Tito, capítulo 1, versículo 1, Tiago, capítulo 1, versículo 1, Judas 1, Romanos 1, versículo 1 e 2 Coríntios 4, versículo 5, um homem como Epáfras é também servo de Deus em Colossenses capítulo 4, versículo 12. Todos os cristãos são servos de Deus, como está em Efésios capítulo 6, do versículo 6. Desta enumeração emerge duas coisas. Primeiro, os maiores homens da história consideraram como sua maior honra ter sido servo de Deus. Não havia título mais alto ao que se pudesse aspirar. Era o ser servo de Deus. O lema do príncipe de Gales, que se escreve debaixo da crista de 3 penas de seu escudo, é servo. Ninguém pode ser mais um servo de Deus. Segundo, devemos notar a amplitude desse serviço. Moisés, o legislador; Abraão, o peregrino aventureiro; Davi, pastor de ovelha, o mais doce cantor de Israel e o rei da sua nação; Caleb e Josué, soldados e homens de ação; Elias e Isaías, profetas e varões de Deus; Jó, que foi fiel em seu infortúnio; os apóstolos, que transmitiu aos homens a história de Jesus; todos os cristãos, porque todos podem aspirar ao título de servos de Deus. Não há ninguém que Deus não possa usar se estiver disposto a submeter-se ao seu serviço. Continuando, vamos ver. Apocalipse capítulo 1, do versículo 1 e 3. Os bem-aventurados de Deus. Os bem-aventurados de Deus. A continuação. Esta passagem termina com uma tríplice bênção. Primeiro, o homem que leia estas palavras será abençoado. O leitor aqui mencionado não é o leitor particular, mas sim aquele que deve encarregar-se de ler este livro, ou seja, o Apocalipse, em voz alta diante da congregação. A leitura das Escrituras era uma parte essencial de todo o culto público judeu naquela época. Lucas 4, versículo 16, Atos 13, versículo 15, traz uma confirmação disso. Na sinagoga, os textos bíblicos eram lidos por 7 membros comuns da comunidade, embora se houvesse presente algum sacerdote ou levita. Este tinha a prioridade. Na sinagoga era o homem comum quem lia o dever e o direito de ler em público a palavra de Deus. Eles tinham o direito de fazer isso. A igreja cristã adaptou para seu serviço muitos dos elementos do culto na sinagoga e a leitura das Escrituras seguiu sendo uma parte fundamental do culto cristão. Justino Marty é o primeiro a nos oferecer uma descrição de como era o culto cristão primitivo e este incluía a leitura das memórias do apóstolo. Justino Marty fala disso no capítulo 1, versículo 67. O ofício de leitor chegou a constituir-se uma das ordens especiais da igreja, junto com as dos diácono e a dos presbíteros naquela época. Uma das queixas de Tertuliano com relação a algumas seitas heréticas era a facilidade com que nelas os membros podiam chegar a exercer esse ofício, sem ter recebido uma boa preparação para isso. Escreve o seguinte: e sucede que entre eles qualquer um pode ser bispo hoje, enquanto que amanhã será outro, e aquele que foi ordenado diácono, talvez no dia seguinte seja feito leitor. Fala Tertuliano, de prescrições contra hereges, no página 41. É possível que a maioria das igrejas tenha perdido algo valioso ao privar
ao leigo do privilégio de fazer as leituras públicas das Escrituras no culto. O pregador, o mestre e o leitor devem sempre lembrar que um dos maiores privilégios da igreja é o de dar leitura à palavra de Deus diante da congregação. Os judeus tinham um dito segundo a qual quem ensina as Escrituras aos homens desfruta de um privilégio comparável ao de Moisés quando recebeu a lei das mãos de Deus no Sinai. Segundo, é bem-aventurado aquele que ouve estas palavras. Devemos sempre lembrar que quão grande é o privilégio de poder ouvir a palavra de Deus em nosso próprio idioma. É um privilégio que custou muito caro aos que o adquiriram para nós. Muitos morreram para que pudesse ser assim. Por outro lado, é uma tarefa aqui ainda que ainda continua. Em 1958, a Sociedade Bíblica Britânica e estrangeira estava traduzindo a Bíblia a não menos de 200 idiomas, 200 línguas. Ainda há muitos idiomas nos quais não se pode ler uma só palavra da Bíblia. Não é um pequeno privilégio o fato de poder ler a palavra de Deus em nosso próprio idioma. Terceiro, é bem-aventurado aquele que guarda estas palavras. Ouvir a palavra de Deus é um privilégio, obedecê-la é um dever. Não há autêntico cristianismo não há autêntico cristianismo naquele que ouve e esquece, ou naquele que deliberadamente desobedece. Todo privilégio vai acompanhado de uma responsabilidade. E o privilégio de ouvir leva consigo a responsabilidade de escutar, lembrar e pôr em prática, que é obedecer. Isto é ainda mais verdadeiro, porque o tempo que resta é curto. O momento do juízo final de João está próximo, ele fala no versículo 3. A igreja primitiva vivia na expectativa da iminente volta de Jesus Cristo. Não que isso fosse ruim, muito pelo contrário, os motivava a estar sempre preparado. Tal expectativa era, como alguém muito bem disse, o alicerce da esperança nas penúrias e uma constante advertência a manter-se atentos. Independentemente desta atitude, ninguém pode saber quando lhe chegará o momento de sair ao encontro com Deus. E para poder enfrentar essa circunstância crucial com a confiança, é necessário agregar a audição da palavra a uma atitude obediente e fiel. Pode destacar-se aqui que há 7 bem-aventuranças no Apocalipse. A primeira delas é a seguinte: a bem-aventurança que acabamos de estudar. Poderíamos chamá-la de a bem-aventurança do que lê, ou do ouve e obedece a palavra de Deus. Segundo, bem-aventurados os mortos que morreram no Senhor a partir de agora em diante. Como está no capítulo 1, do versículo 1, né? E também se pode ver no capítulo 4, no versículo 13. Podemos denominá-la a bem-aventurança no céu daqueles que foram amigos de Jesus na terra. Essa foi a segunda. Vemos primeira, segunda, agora a terceira. Bem-aventurado aquele que está vigilante, que mantém limpa as suas vestes. Fala lá no 16, do versículo 15. Podemos chamá-la a bem-aventurança do peregrino atento. Quarto, bem-aventurado os convidados à festa das bodas do Cordeiro, no capítulo 19, do versículo 9. Podemos chamá-lo bem-aventurança dos hóspedes convidados por Deus. Quinto, bem-aventurado e santo aquele que participa da primeira ressurreição, no capítulo 20, do versículo 6. Podemos chamá-la de bem-aventurança do homem que não pôde ser tocado pela morte. Sexto, bem-aventurado aquele que observa os ensinos deste livro, no capítulo 22, do versículo 7. Podemos denominá-la de a bem-aventurança do leitor sábio da palavra de Deus. Sétimo, bem-aventurados os que obedecem os seus mandamentos, no capítulo 22, do versículo 14. A tradução da New King James, da versão de King James de 1995. Diz: podemos denominá-las de a bem-aventurança daqueles que ouvem e obedecem. Estas são as bênçãos que estão à disposição de cada cristão em Cristo Jesus. Aqui nós encerramos o capítulo 1, do versículo 1 até o 3. No próximo vídeo, vamos continuar no capítulo 1, do versículo 4 até o 6, sobre o tema, a mensagem e seu destinatário, e
vamos dar seguimento aos versículos que estão lá na frente. Então leia a Bíblia, estude a Bíblia, deixa Deus abençoar a tua vida. Não esqueça, Jesus está voltando e se Ele está te ensinando a palavra de Deus, se você parou nesse vídeo é porque Ele tem uma obra na tua vida, Ele está construindo uma grande obra no teu coração, dentro de você, para que isso se externe e faça de você uma bênção, para que naquele grande dia você esteja servindo a Deus. Jesus te ama. Fica comigo e não perca a nossa série de comentário bíblico William Barclay, Bíblia Explicada. Fique com Deus e comenta, deixa o teu comentário aí. Se ainda não segue a gente, deixa o like e compartilha esse conteúdo. Fique com Deus, até a próxima.